Estamos vivendo a época dos telefones, dos carros, dos edifícios inteligentes. Todas essas invenções estão a serviço do homem para tornar a vida mais fácil e aprazível. Será que um dia as cidades também alcançarão esse status? É possível fazer um upgrade em uma cidade? Como inovar na urbanização de uma grande metrópole? Para responder a estas e outras questões, contamos hoje com a presença do arquiteto Jaime Lerner, uma referência mundial em planejamento urbano. Está começando mais uma edição do programa Entrevista, uma série que conta com a participação de um time de especialistas para refletirmos sobre o impacto das novas tecnologias na sociedade. Seja bem-vindo, Jaime. Muito obrigado pela sua presença. Jaime, você costuma dizer que cidade não é problema, que cidade é solução. Como é que a tecnologia pode ajudar a cidade a ser uma solução? Veja, a tecnologia pode fazer muita coisa, mas se a cidade não for, se a concepção da cidade não for adequada, nós vamos usar a tecnologia para uma cidade que não é adequada. Então, o mais importante de tudo é que a cidade seja sustentável, que a cidade seja uma estrutura de vida, trabalho, lazer, imobilidade, tudo junto. A metáfora que eu faço sobre a cidade é a da tartaruga. Né? Por quê? Porque a tartaruga é trabalho, moradia, movimento, tudo junto. E, ao mesmo tempo, o casco da tartaruga, ele tem o desenho de uma tessitura urbana. Então, a gente pode imaginar o que aconteceria se a gente cortasse o casco da tartaruga. Então, morar aqui, trabalhar ali, lazer lá, então a tartaruga iria morrer. Pois é isso que está acontecendo com muitas cidades. O mais importante da cidade é que ela seja uma estrutura de funções, haja mais mistura e, principalmente, não se separe a população por guetos de gente muito rica, guetos de gente muito pobre, enfim. E a cidade inteligente que você mencionou, ela é que usa menos o carro, que separa o lixo e onde as pessoas moram mais perto do trabalho ou trazem o trabalho mais perto de casa. E a síntese disso é de que cidade inteligente é aquela onde o sustentável também é aquela cuja equação, né, é uma equação entre aquilo que você poupa e aquilo que você desperdiça. Sempre você tem que poupar mais e desperdiçar menos. E esse é um caminho interessante. Aí a tecnologia vai estar a serviço da boa concepção da cidade. Pois é, falando em concepção, você diz que muitas cidades têm um problema de design. Explica pra gente esse conceito e como melhorar o design de uma cidade. Bom, veja, é muito importante que as pessoas conheçam a sua cidade. Você não respeita aquilo que você não conhece. Então, tem muitas cidades que o desenho da cidade as pessoas captam logo. No Rio, é como se dois pássaros estivessem se beijando através da ponte Rio-Niterói. Então, toda aquela concepção, não é? E é fácil de ler a cidade. A cidade de Oaxaca também, São Francisco, na Califórnia, são dois eixos. Curitiba tem uma leitura fácil. Toda cidade tem seu desenho. Ou seja, não é uma forçada em relação ao desenho. É uma estrutura de vida e trabalho juntos. O que é isso? No fundo, é uma arqueologia onde você vai captando os velhos caminhos, principalmente as trilhas do transporte, do bonde, as trilhas do transporte e a memória, né? Espaços que são importantes. Se você conseguir dar a isso um desenho, uma ossatura
que ao mesmo tempo seja uma estrutura de vida, trabalho, lazer, movimento, aí você tem uma cidade com um bom design. Com um bom design e uma cidade inteligente. Você tem algum exemplo interessante de uma cidade que mudou radicalmente o seu design do que ela era antigamente? Curitiba. Agora, São Paulo está se propondo, pela primeira vez, a gente está sentindo que tem uma proposta de um desenho. Eu diria que é quase o desenho de uma cidade sem periferia. Quer dizer, o que foi chamado Arco do Futuro é uma proposta que vai atrás do traçado do trem e procura pegar uma carona, né, com esse traçado e integrar todo tipo de moradia, trabalho, lazer, tudo. Então, é uma proposta, ela não aconteceu ainda. Mas, eu vou te dar um exemplo. Por que as pessoas gostam muito das cidades europeias? Porque você entende logo a cidade. Paris é fácil, tem o Rio, tem o Sena, Rio Duarte, Rio Gauche, e você vê muito logo. Fácil de se localizar, é fácil de entender, né? E por isso você gosta. Você não gosta de uma coisa que você não entende. No momento quando você começa a entender a cidade, você começa a gostar. Você acredita que a criatividade e a inovação começam quando cortamos um 0 ou até 2 do orçamento? O que você tem visto de mais inovador por aí em termos de cidade pelo mundo afora, que você viaja bastante, né, pesquisando e trabalhando, e que utilize poucos recursos? Bom, eu sempre tenho dito que dinheiro demais atrapalha. O dinheiro não deve ser uma limitação. Às vezes você não tem o dinheiro e você encontra uma equação como resolver um determinado problema. Eu me lembro quando nós queríamos iniciar a limpeza, ou despoluição das nossas baías no Paraná, quando eu era governador, nós não tínhamos recursos, grandes financiamentos. E qual foi a equação de corresponsabilidade que a gente montou? Um acordo com os pescadores. Se o pescador pesca o peixe, pertence a ele. Se ele pesca lixo, nós compramos. Se o dia não está bom para pesca, ele vai pescar o lixo. Quanto mais lixo pescar, mais limpa a baía vai ficar. Quanto mais limpa a baía, mais peixes ele vai pescar. Então, essas equações existem em todas as cidades no mundo. Ideias incríveis que acontecem em toda a cidade do mundo. Né? E não necessariamente dependendo de grandes verbos. Olha, né? eu vou dar um exemplo. Nova York. Eu tenho uma filha que mora em Nova York. Então, ela, o marido e os 2 filhos. Eles andam de bicicleta. Eles moram do outro lado, em Williamsburg, Brooklyn. O que acontece? Agora que tem o serviço de ferry, eles vão de bicicleta até o ferry, pegam o ferry e andam de bicicleta em Manhattan. Poxa, isso numa cidade como Nova York, imagine se isso fosse acontecer em São Paulo ou em outros lugares. Nós não usamos muito a água. O rio aqui tem uma grande massa líquida na barra, né, que acompanha, quase corre paralelo ao mar. Quer dizer, há anos se pensa e é necessário que aconteça. Já imaginou você andar de vaporeto no rio? É maravilhoso. Coisa boa. Ou em Florianópolis, que não tem alternativa e precisa resolver, ajudar o seu sistema de transporte, ou, enfim, precisa se locomover e usar mais a água. Então, tudo isso são soluções baratas. Né? Eu não gosto de solução cara. Né? Eu me lembro, tem um projeto de um grande gênio da arquitetura no mundo, que é o Calatrava. Ele é realmente um gênio. Museu do Amanhã, aqui em Sim, breve no Rio de Janeiro. uma obra magnífica. Pois bem, ele projetou para Valência, a cidade dele, um ombractum, uma estrutura para promover a sombra. Bom, aquilo é caro, é um gênio caro.
né? Nós fizemos um projeto para Brasília, que era uma praça de sombras. Esse projeto era uma série de buquês de bambus e que promoviam sombra. O custo disso, quase nada. Né? Maximizando os recursos usando tecnologia, né? Isso. Então, eu quero dizer que essa imaginação existe em pequenas, médias, grandes cidades do mundo. Quando você vê na Índia, eles distribuírem comida com a marmita que corre, é um delivery incrível. Né? Toda cidade tem o seu nível de imaginação. Né? Criatividade é muito importante. Criatividade. Né? Eu acho o seguinte, se você quer criatividade, corte um zero do orçamento. Se você quer sustentabilidade, corte 2 zeros. Agora, se você quer solidariedade, você tem que assumir a tua identidade e respeitar a diversidade dos outros. Então, veja, é um caminho bom para a gente não ficar tão dependente. Porque o que acontece é o seguinte, a cidade ela não é tão complexa quanto os vendedores de complexidade querem nos fazer acreditar. E o mundo está cheio de vendedores de complexidade. A cidade pode ser entendida por qualquer criança. É isso que... o que a gente não pode é tornar a cidade inacessível. Se você não entende a cidade... Olha, quer ver uma coisa? Se você não conhece os rios da tua cidade... Eu só fui conhecer os rios da minha cidade quando fui trabalhar no departamento de urbanismo. E por que isso? Porque nos mapas da cidade não tinham os rios. Então, as pessoas não têm noção. Nós começamos uma campanha, uma época, quando eu estava no governo ou na prefeitura, que era o seguinte, cada criança saber qual era o rio ou o córrego que passa perto da sua casa. Então a campanha era assim, a criança está num elevador ou andando na rua, passa um peixinho, diz, qual é o rio que passa perto da tua casa? Porque se elas entenderem isto, elas vão deixar de jogar lixo, vão deixar de poluir esses rios. Então é só o conhecimento que torna a cidade mais inteligente. Por isso que é importante inovar a começar. Você pode escrever um tratado sobre como nadar. Movimente os braços e as pernas ao mesmo tempo. Mas só na hora que você mergulha na água, você vê, puxa, era tão fácil. Olha, eu me lembro quando era garoto, eu lia tratados sobre sexo. Né? Depois eu fui ver que era só começar. Né? Jaime, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Queria agradecer a companhia de vocês que estão em casa. Até o próximo programa, então.